Pentecostais, o milagre da multiplicação. Esse foi o título de uma matéria publicada pela revista Veja, número 683, publicada em 7 de janeiro de 1981, assinada por J.A. Dias Lopes. A matéria criticou vários pontos do movimento pentecostal brasileiro. A redação do jornal Mensageiro da Paz, órgão oficial das Assembleias de Deus na época, publicou uma matéria em resposta no mês de janeiro de 1982. Confira. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A propósito da publicação da matéria Pentecostais, o milagre da multiplicação, pela revista Veja, número 683, de 7 de outubro, recebemos na redação do Mensageiro da Paz 3 cartas nas quais seus autores refutam certos dados e expressões do autor da matéria J.A. Dias Lopes. Carta número 1. A primeira, do pastor Rui R. Souza, Igreja Evangélica Batista em Avaré, São Paulo, com cópias para o Jornal Batista Paulista e a revista Abertura, O Avanço dos Crentes, Veja, número 683. Prezados senhores, sei ser difícil a abordagem de tal tema, particularmente por um jornalista, visando o lado profissional da questão. Quero fazer alguns reparos na reportagem. Creio ter sido um pouco fora da realidade, embora aproveito a oportunidade para parabenizar pela sua ideia. Página 56. A conversão de nascimento tornará algo mais árida a sua vida terrena. Observação: árida é a vida de milhões de criaturas escravizadas pelo álcool, cigarros, drogas e relações ilícitas. Árida é uma vida como a de Mariel Mariscotti, não como a da nova Darlene Glória. Árida é viver dependente de loterias e de outros paliativos. Não existe solução para os problemas do homem senão em Jesus Cristo. Página 56. Entregam à seita a que pertencem o dízimo, 10% de seus rendimentos. Observação: falta de conhecimento total da Bíblia, pois o dízimo está lá. Qualquer aluno do Mobral poderá verificar. O que acha o autor da matéria dos milhões de brasileiros que entregam bilhões de cruzeiros para os jogos de azar, loteria esportiva, bicho, etc., para Souza Cruz, a Brahma, os filmes pornográficos, a Roma com sua idolatria e etc.? Enfim, é mais lógico entregar o dízimo, não acha? São pessoas reabilitadas socialmente, com vida profissional e familiar muito mais organizada. Página 57. Batistas, presbiterianos, metodistas, episcopais, congregacionais e luteranos. Observação: mais uma vez, o autor da matéria mostra um desconhecimento total na tarefa que se propôs. É absurdo eclesiástico o alinhamento de tais grupos doutrinários como sendo de protestantismo tradicional. Página 57. Os pentecostais acreditam na iminência da vinda de Jesus Cristo ao planeta. Observação: os batistas também acreditam e pregam com insistência a iminente volta de Jesus Cristo ao nosso planeta, vide Declaração de Fé dos Batistas. Página 57. O Vaticano comanda só 353 paróquias e 400 igrejas e capelas. Observação:
O homem carente espiritualmente, desiludido com as panaceias de governantes, administradores, políticos, policiais e etc., quer solução espiritual para seus problemas espirituais. O que Roma oferece é pura exploração, idolatria no mais alto grau, subterfúgio e engodo. Página 57. Precisa de calor humano, de solidariedade. Assim torna-se presa fácil dos valores pentecostais. Observação: não são valores pentecostais, são valores bíblicos. São genuínos, são valores eternos, porque são espirituais para todos os homens em todas as épocas. O que o autor da matéria chama de presa fácil é, na verdade, um homem cansado de ir a templos religiosos que não ensinam a palavra de Deus. A Roma ensina a Bíblia? O Candomblé ensina a Bíblia? O Espiritismo ensina a Bíblia? O Reverendo Moon ensina a Bíblia? O que os crentes simplesmente fazem é ensinar o que está escrito há 2000 anos no mínimo. Página 58. Chance de conseguir certos empregos. Observação: afirmação que demonstra grande dose de preconceito da parte de um profissional que deveria primar pela imparcialidade dos fatos. Que certos empregos, entre aspas, se refere o jornalista? Difícil encontrar um crente no primeiro escalão de qualquer órgão administrativo. Difícil encontrar crentes na vida intelectual de expressão do país. Que certos empregos se refere o jornalista? O de empregada doméstica, o de motorista de caminhão, estivador, auxiliar de escritório? O que existe é um genuíno desejo de encontrar a salvação que a Bíblia promete a todo aquele que crê e recebe a Jesus como Salvador. A Bíblia promete salvação, paz, esperança de vida eterna. O jornalista, autor da matéria, tem duas opções: ler a Bíblia. Caso já tenha lido e não aceite o que está escrito, então coloque-a na fogueira, rasgue-a, queime-a, escreva contra a Bíblia, se tem coragem, mas não faça tal afirmação, pois nosso único objetivo é o de anunciar o que a Bíblia está escrito. O que a Bíblia promete é pura e simplesmente salvação a todo que crê. Página 64. À margem da realidade política, social e econômica do país. Observação: pode ser que uma parcela de líderes religiosos dos evangélicos seja mal informada sobre a realidade social e econômica dos crentes. Tenho verificado que muitas pessoas de nível superior e até estudantes universitários estão completamente desligados da nossa realidade social e econômica. Tenho visto e ouvido políticos dizerem verdadeiros disparates. Creio que a maioria dos pastores está bem informada. Os ubandistas, espiritualistas, de um modo geral, são bem mais informados que os crentes. Página 64, entre aspas, para eles, Deus é quem age no mundo, fecha aspas. Observação: e não é? A Bíblia diz claramente que Deus age no mundo. O senhor J. A. Lopes tem alguma coisa contra a Bíblia? Nós, os crentes, acreditamos firmemente que Deus age e interfere na história. Página 64. O pentecostalismo mexe com o lado emocional dos fiéis. Observação: absurdo total tal afirmação. Não importa quem seja o senhor Rolim. O pentecostalismo não mexe com o lado espiritual de ninguém. É o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, quem mexe. Isso é impossível de entender fora de um prisma espiritual. O Espírito Santo age no homem. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Página 64.
os pentecostais se multiplicam, oferecendo exclusivamente as vantagens da vida eterna. Observação: fico espantado com as aberrações teológicas proferidas pelo eminente jornalista. Gostaria que o Sr. Lopes pensasse no que diz a Bíblia em João 3,16. 1 de João 5, versículos 11 e 12. Será que ele tem uma Bíblia? Página 64. O pastor, ao contrário, oferece exclusivamente o reino dos céus. Observação: que pastor? Nunca ouvi tamanho absurdo. A Bíblia promete vida eterna a todo aquele que crê e recebe Jesus Cristo, Filho de Deus. O reino dos céus foi prometido pelo próprio Cristo. Enfim, muitas outras observações se poderiam fazer. Não as fiz. Somente aquelas mais grosseiras que me chamaram a atenção, como totalmente absurdas por manifestarem uma ausência de reflexão, de honestidade que deve caracterizar um trabalho sério. Sou assinante de Veja e creio que tal reportagem, do modo como foi apresentada, deixou muito a desejar. Pastor Rui R. Souza. Carta número 2. A segunda carta de Achilles Barbosa Júnior, diretor do Seminário Teológico Evangélico do Brasil, vem da Nova Minas Gerais. Pentecostais, o milagre da multiplicação, Veja, número 683, de 7 de outubro de 1981, escrito por J.A. Dias Lopes. Senhor redator, o artigo apresentado foi muito bom do ponto de vista jornalístico e sociológico, mas se esqueceu de apresentá-lo do ponto de vista bíblico e teológico. Prestaria um excelente serviço à população se, a par de apresentar o fenômeno, se assim poderia chamá-lo, mostrasse o lado bíblico. Ninguém melhor para nos explicar o assunto do que Pedro, o primeiro Papa, entre aspas, segundo a tradição católico-romana. O que diria Pedro hoje sobre o fenômeno da multiplicação dos pentecostais? Ele foi o orador do dia de Pentecoste. Se lhe perguntasse, ele teria dito o mesmo que afirmou em Pentecoste. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Atos 2, 17 e 18. O problema do batismo com o Espírito Santo não está ligado à condição social nem intelectual, como quis demonstrar o autor. Pedro era iletrado, mas Paulo, por outro lado, possuía a melhor erudição da época. Ambos falaram em línguas. Pedro, junto com os 11, recebeu o dom de línguas no dia de Pentecoste. Paulo recebeu-o em Damasco, segundo nos conta seu amigo e companheiro de viagem Lucas, Atos 9 e 17. Paulo afirmou posteriormente que falava em línguas, 1 de Coríntios 14 e 18. Os dons mencionados no artigo, ou seja, do de falar em outras línguas e do de curar, são mencionados na lista de Paulo em 1 Coríntios 12, 9 e 10. O problema que divide a cristandade tradicional é o de que alguns pensam que os dons cessaram como a era apostólica. Os pentecostais, entretanto, têm mostrado na prática que os dons são para hoje, porque, caso contrário, estaríamos limitando o poder e a autoridade de Deus a um período histórico, quando todos nós sabemos que o nosso Deus é o Senhor da história. Isto é afirmado pelo profeta Isaías e outros profetas do Velho Testamento, bem como pelo escritor da carta aos Hebreus, que afirma:
Jesus Cristo ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. Hebreus 13:8. Foi citado por David du Plessis que, quando falecido o Papa João XXIII recebeu a comunicação de que os católicos haviam recebido o batismo com o Espírito Santo na Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, o mesmo afirmou: "Se for o fogo do Espírito, não apaguem." Outra não foi a conclusão a que chegou o Dr. John Newport, professor do maior seminário batista do mundo, o de Fort Worth, no Texas, quando perguntou: poderia Deus estar usando o movimento pentecostal e o assim chamado neopentecostal ou reavivamento carismático para avisar-nos de que não devemos apagar o Espírito? Revista Home Mission, de SBC, maio de 65. Alguns acham que o problema brasileiro é um caso de estruturas. Outros acham que o problema brasileiro é o de uma melhor educação, saúde, transportes, distribuições de rendas e etc. Não discordo daqueles que buscam melhorar o sistema de governo para melhor servir o povo, mas estou de acordo com os pentecostais quando afirmam que o problema do homem só pode ser resolvido por aquele que o criou, e a solução está no livro que deixou, a Bíblia, que foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. O que os pentecostais estão fazendo é colocar na prática, pelo poder do Espírito Santo, aquilo que está escrito na Bíblia. Os problemas humanos poderão, bem ou mal, ser resolvidos por governos de direita ou esquerda, mas o problema da eternidade só um pode solucionar, e este é o nosso Deus que resolveu na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. A obra do Espírito Santo é a de glorificar a Deus e de esclarecer tudo aquilo que Jesus ensinou. Os pentecostais, no meu modo de entender, não estão preenchendo o vazio deixado pelas religiões populares, mas oferecendo aquilo que pode preencher o vazio do coração humano, que cada vez se torna mais insatisfeito, apesar de tantas coisas que procuram preenchê-lo. No dizer de Agostinho, nós fomos criados por Deus e só em Deus podemos saciar. Os pentecostais encontraram a fonte das águas vivas que, segundo Jesus, no seu discurso do grande dia da festa, registrado em São João 7, do 37 ao 39, seria outorgado aos sedentos e aos que nele crescem. Isto é o que os pentecostais demonstram. Estavam com sede e creram na Bíblia. Isto e só isto pode explicar a multiplicação deles. Achilles Barbosa Júnior. Carta número 3. A terceira carta do Dr. Joanir de Oliveira, pastor da Assembleia de Deus em Lusiânia, Goiás. O avanço dos crentes. Revista Veja, número 683. 1. Os dados de que dispomos informam que os membros e congregados das Assembleias de Deus no Brasil somam 6 milhões e não 2,5 milhões, conforme foi publicado. 2. O desapreço à cultura, que inegavelmente existe, deve-se antes a fatores de ordem social e não de natureza religiosa. Na medida em que o movimento pentecostal alcança a classe média, determinados comportamentos vão paulatinamente desaparecendo, graças a Deus. 3. Sem que pretende desconsiderar a quem quer que seja, mesmo porque estou entre os que estimam e respeitam todos os segmentos do protestantismo, apraz-me enfatizar que a Assembleia de Deus é autenticamente brasileira, não admitindo em hipótese alguma lideranças alienígenas. Diante de nomes de casas comerciais de evangélicos, por vezes de indiscutível mau gosto, é lamentável que também entre os pentecostais exista o folclórico,
mas há, de resto, na maioria dos agrupamentos religiosos. Mas, esclareça-se, ele não está no cerne do movimento pentecostal brasileiro. 5. Quanto à informação de que entre os pastores não se cobra diploma algum, basta que saibam ler e escrever. Esclareço que algo está mudando ante o desafio com que se defronta uma igreja que passa a alcançar a classe média. A maior igreja pentecostal em nosso país conta com vários institutos bíblicos e seminários, do Pará ao Rio Grande do Sul. A Assembleia de Deus, liderada pelo pastor Paulo Leivas Macalão, cerca de 500 mil fiéis, por exemplo, já condiciona a consagração aos cargos de ministro, pastores e evangelistas, à conclusão de curso teológico, pressupondo-se, porém, que o candidato tenha inequívoca vocação para o ministério da palavra. Embora predomine entre nós a indiferença ante os problemas sociais que afligem a maioria dos brasileiros, assevero, a revista Veja, a existência de exceções. Há os que entendem ser dever do evangélico a tomada de posição, não só contra o marxismo, mas também contra a corrupção e a ação terrível do capitalismo, quando selvagem, insaciável e materialista, alguns que conhecemos. Estou entre os que assim pensam, conquanto integro como secretário a mesa diretora da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, conseguindo este fato para que o futuro nos julgue com equidade, para que a história nos faça justiça. 7. Opomos-nos sim ao ecumenismo, mas isto sobretudo por não vermos necessidade dele. 8. Quanto à obediência à autoridade, estou convicto de que, antes de merecer respeito e honra da parte dos homens, os que governam, os que legislam, os que julgam, devem honrar a Deus e respeitar a dignidade do homem, mesmo porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Grato pela atenção dessa conceituada revista e estes aspectos não enfocados na interessante matéria de J.A. Dias Lopes. Subscrevo-me Joaneiro de Oliveira. Nota da redação. A matéria de J.A. Dias Lopes, apresentada, na verdade, uma abordagem um tanto superficial, mas, sem dúvida, não deixa de ter o seu mérito, levando em consideração que a imprensa secular quase sempre não publica fatos relacionados aos evangélicos. A reportagem da Veja tem o seu mérito, pelo menos mostrou que os pentecostais existem e é um fato consumado. O que não se pode é ignorar a existência de um grupo de crentes brasileiros, calculado em milhões, que ora pelo governo, pelas autoridades constituídas pelo país, ama seu próximo e a paz, segue os preceitos bíblicos e contribui para o bem-estar social e religioso da nação. As Assembleias de Deus. Há precisamente 70 anos nasceu a Assembleia de Deus no Brasil. O seu crescimento se deve, indubitavelmente, à manifestação do Espírito Santo na pregação do Evangelho, no batismo com fogo, uma verdade neotestamentária há muito esquecida pelos evangélicos. Um dos pioneiros, pastor Paulo Leiva Macalão, afirma que a razão do progresso da Igreja está na ação do Espírito Santo e numa vida de santidade. Para ele, não pode haver uma coisa sem a outra. O desenvolvimento da Assembleia de Deus divide-se em 4 períodos, ou seja, de 1911 a 1930, que viu a Igreja alcançar 14 mil membros após 19 anos de trabalho. O segundo, de 1931 a 1949, atingiu 120 mil membros. Nessa época, foram preparados líderes nacionais. O terceiro, de 1950 a 1962, quando a Igreja se difundiu num aumento de quase 5 vezes.
O quarto período a partir de 1963. Um censo realizado pela Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, em 1979, indicou os seguintes dados: Assembleias de Deus Autônomas, 22 mil. Templos, 36 mil. Obreiros de pastores, auxiliares de trabalho, 55 mil. Membros da igreja, 3 milhões e 100 mil. Congregados, que são os não batizados e crianças, 2 milhões e meio. Escolas dominicais, 14 mil. Alunos da escola dominical, 900 mil. Professores e obreiros ligados à escola dominical, 45 mil. Missionários no exterior, 78. Total de fiéis em 1979, 5 milhões e 600 mil. O que mais intriga a CNBB. O artigo da Veja argumenta que o que mais intriga a CNBB é o fato de um número crescente de brasileiros, oriundos principalmente das classes menos favorecidas, entregar-se a seitas que considera à margem da realidade política, social e econômica do país. É do conhecimento de todos que a Igreja Romana vem se opondo há tempo aos verdadeiros cristãos. Aqui no Brasil não é diferente, porque esta mesma oposição os acompanharam desde o descobrimento, no início do movimento pentecostal e dos de 1911, vários ataques se fizeram e a Igreja Romana procura ainda hoje, quem sabe, impedir por qualquer meio esse crescimento. A não ser que os crentes de denominações mais antigas já estejam fora daquelas que são consideradas à margem da realidade brasileira, como diz o enunciado acima. Quanto à situação política atual do país, os evangélicos estão inteirados dos fatos, somente não se envolvem por se preocuparem mais diretamente com a causa evangélica. Quanto à obra social, cada igreja mantém sua assistência social através de colégios, hospitais, orfanatos, asilos para pessoas idosas e assistência jurídica. Cada igreja cumpre, portanto, seu dever social, não somente para com seus membros e congregados, mas também para com todos aqueles que procuram esses auxílios. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.